Fala pessoal, tudo bem? Bom dia aí, né? Espero que todos e todas estejam bem, tá? Quero agradecer aí a inscrição aí que vocês têm feito aí, se inscrito no meu canal, certo? Muito obrigado aí, pessoal. Agradeço aí de coração esse engajamento aí de vocês, tá? Valeu mesmo, obrigado pela confiança, pela credibilidade aí que vocês estão me dando. Muito obrigado, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, vamos seguir com a matéria aí. Vamos falar um pouquinho, né, de alguns pontos daquele vídeo passado que eu passei para vocês, que dava aí uma visão mais ou menos panorâmica do processo, tá? Hoje a gente vai falar de alguns pontos importantes aí, tá? Como né, o processo de industrialização, como os movimentos sociais que surgem, urbanos, né, que surgem em São Paulo, certo? Então, baseados no anarquismo, no Partido Comunista do Brasil, meu Deus, que medo, certo? Vai comer gente, vai comer, né, criancinha, os vermelhos estão chegando hoje, a gente vai falar deles, beleza, pessoal? Então, vamos dar sequência aí nos nossos estudos aí, tá? Muito importante aí que vocês anotem, certo? Anotem os principais pontos, tá? Para depois aí, para que vocês não esqueçam, certo, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente sabe, né, que o processo de urbanização ele vinha acontecendo desde a virada do século XIX para o século XX, certo? E aí vai só se intensificando, né? Nesse contexto da virada do século XIX, ainda nos anos 20, né? O Brasil ainda era um país rural, certo? Com a supremacia do campo com relação às cidades, tá? Mas a urbanização estava se desenvolvendo. E junto da urbanização, a gente não pode esquecer que está atrelada também à industrialização, certo? Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela foi aí um dos berços, né, desse processo de industrialização do Brasil, tá? De urbanização e industrialização do Brasil, certo? Beleza? Então, ó, por conta do aumento da população, por conta do surgimento aí de comércio de rua, das fabriquetas que vão surgindo no fundo das casas, de São Paulo ser uma região importante no sentido da importação, importava muitos produtos, né, e distribuía esses produtos aí, vendia esses produtos aí na capital, certo? Então, São Paulo era o grande foco, né, disso tudo que está acontecendo e geralmente a gente analisa São Paulo, tá? Não quer dizer que a industrialização estivesse ocorrendo, a industrialização e o processo de urbanização estivesse ocorrendo apenas em São Paulo, estava acontecendo aí em várias partes do Brasil, principalmente no Sudeste e no Sul, tá? Mas São Paulo é o ponto aí, um dos pontos mais importantes para a gente analisar. Certo, pessoal? Bom, e essa industrialização, ou melhor, essa urbanização acompanhada aí da industrialização, aqui em São Paulo, ela esteve atrelada o quê? Atrelada ao café, certo? As receitas que vinham do café. Então era do café que saía dinheiro para investimento em estradas de ferro, para compra de máquinas industriais, certo? E essa burguesia do café, que tinha representatividade política, né? Aí, por exemplo, dou um exemplo do senador Lacerda Franco, que era fazendeiro, produtor de café, certo? Ele investia em indústria, né? Passou a investir em indústria também, certo? Indústria de tecidos, né? Uma em Sorocaba, uma fábrica de tecidos em Sorocaba, outra em Jundiaí, certo? Então, dessa elite agrária aí que vinha, de certa forma, que passou a investir também em indústria, né? Que foi se estruturando esse pequeno parque, né? A gente pode falar que é grande ainda, é um pequeno parque industrial aí que foi surgindo em São Paulo, tá? Muitos imigrantes também, né, pessoal? A gente não pode esquecer, nem todos os imigrantes, a italianada que chegava aqui no Brasil ia trabalhar na roça, nem todos, né? Eu falei da Terra Nostra, né, da novela aí que passou na Globo aí nos anos 90, tá? Muitos desses imigrantes, né, essa italianada, o que eles faziam? Eles iam para a área industrial também, né? A família Crespi, né, a família Matarazzo, aí duas importantes famílias, né, que acabaram tendo sucesso nesse ramo industrial incipiente que estava acontecendo em São Paulo, porque eles sabiam o que fazer, sabiam onde investir, certo? Na Itália, ali no norte da Itália, já existiam ali áreas industriais muito importantes, tá? Então, eram pessoas que vinham para cá já com um certo know-how, que muitos acabaram fazendo, né, fazendo América, mas outros já vinham com algum dinheiro e sabiam exatamente onde investir, exatamente ali quais eram os hábitos de consumo, né? Foram aprendendo aí os hábitos de consumo da população e foram aí, com certeza, lucrando e ampliando os seus negócios, tá? Os principais ramos, pessoal, da indústria no Brasil nesse contexto, tá? Em primeiro lugar estava a indústria têxtil, beleza? Seguida aí da indústria de alimentos, tá? Incluindo bebidas e de vestuário, tá, pessoal? E de vestuário aí. Lembrando que também é importante falar,
certo? Não havia um incentivo forte do Estado aí nas indústrias, não existia um apelo forte do Estado para incentivar a fazer assim, não tinha nada de apelo de incentivo do Estado, Ravel? Tinha, até que tinha, certo? Então, justamente por conta da guerra, né? Aí a Primeira Guerra Mundial, que acabou forçando o Estado, né, a substituir parte das importações, certo? E aí no pós-guerra também houve esse incentivo, tá, do Estado aí, certo? Então, pós aí, né, como eu falei, Primeira Guerra Mundial, que o Estado vai começar a olhar, tá? Então, por exemplo, surgem duas indústrias aí bem importantes aí nesse contexto, né, dos anos 20, né, que é a siderúrgica belgo-mineira, tá, e a indústria de cimentos e a companhia de cimentos Portland, certo? Muito importantes aí desse contexto aí dos anos 20, tá? Pessoal, bem bacana aí, tá? Então, existiam incentivos do Estado? Existiam, poucos, mas existiam, certo? Como essas duas indústrias aí que eu acabei comentando para vocês aí, tá? E aí a participação do Estado, pessoal, ela tava encabeçada onde? Como que o Estado fazia para incentivar, pouquinho, mas incentivava essa indústria incipiente, né? Redução de impostos, certo? Então, quando o empresário importava maquinaria, então o Estado reduzia o imposto, tá? Para que o empresário pagasse menos, certo? Empréstimo aí para a instalação de algumas indústrias, certo? Então, como eu falei para vocês, existia um incentivo? Existia. No entanto, não era um incentivo deliberado, não existia uma política, né, de incentivo à indústria no Brasil naquele contexto, tá, pessoal? Então, muito importante a gente falar disso aí. Quando que isso vai acontecer de fato, né? Quando que a indústria vai começar a ganhar força no Brasil? A partir dos anos 30. Por quê? Por conta do Getúlio Vargas aí. A gente vai ver esse momento, tá? Com bastante detalhe aí para vocês, tá bom, pessoal? Então, a partir dos anos 30, não esquece, né? Um momento, então, em que a indústria ganha impulso aí, ganha um impulso bacana no Getúlio Vargas, tá? Bom, pessoal, junto com a urbanização, com a industrialização, obviamente vão surgir o quê? Os movimentos urbanos, sociais urbanos, certo? Por conta dos operários, certo? Por conta dos operários, tá? Que vão trabalhar onde? Nessas indústrias, é ou não é? E se tem mais pessoas trabalhando em indústrias, em fábricas, se tem mais circulação de ideias, se tem ideologia circulando no ar, se tem uma revolução acontecendo lá na Rússia em 1917, tem o quê? Tem pessoas aqui no Brasil reivindicando por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, certo? Então é uma coisa lógica aí, beleza? Tá, pessoal? Então vamos seguir, vamos analisar um pouquinho, vamos falar um pouquinho desses movimentos sociais urbanos, principalmente aqui em São Paulo, tá? Pessoal, com relação à ideologia, tá? Em São Paulo predominou o anarquismo, melhor dizendo, o anarco-sindicalismo, tá? Que na época era bastante influente, né? Lá na Europa e nos Estados Unidos. O que eles queriam aí, os anarco-sindicalistas, tá? Em primeiro lugar, a derrubada da burguesia do poder, certo? E como? Através de uma greve geral revolucionária, certo? Era assim. Era isso que eles queriam, certo? E aí, pessoal, os anarco-sindicalistas, né, a visão de mundo que eles tinham era de uma sociedade aí sem Estado, né? Lembrando que os anarco, né, não partilham da ideia de um Estado organizando a sociedade. Eles queriam uma sociedade sem desigualdade e organizada através de uma federação livre de trabalhadores, tá? Detalhe, pessoal, como eu falei para vocês, tá? A obtenção das conquistas desses anarquistas, elas deveriam ser feitas sem o auxílio do Estado. Isso é muito importante, tá? Sem o auxílio do Estado e até mesmo contra o Estado, certo? Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque lá nos anos 30, todos esses movimentos operários de impulso aí comunista, anarquista, o que vai acontecer? Eles vão ser absorvidos pelo getulismo, né? Pelo Getúlio Vargas, que vai dar uma espécie, vai absorver tudo isso aí. É muito importante, tá, a gente pensar nessas ideologias mais aí à esquerda que existiam no cenário urbano São Paulo, do Rio de Janeiro, nesse contexto, e o que vai acontecer com elas. É muito interessante, pessoal. Então, cuidado, né? Comunismo. Calma,
calma lá, cara, né? Vamos entender o que você está falando. Não sai gritando as coisas primeiro, tá? Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o histórico do processo, tá? Isso é muito importante, certo? Tem gente que não sabe nada e começa a falar. Então vocês que estão vendo aqui o vídeo, estão assistindo, né, os vídeos aí seguindo, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão, né? Tem que saber, né? Beleza? Então é importante saber, é importante entender o assunto, tá? Então vamos lá, pessoal. Então os anarcos-sindicalistas aí que eu falei para vocês eram uma vertente bastante importante nesse cenário, certo? Bom, é interessante, pessoal, que assim, a gente passa a mensurar, né, ali nesse contexto, né, a estrutura social. Em São Paulo, pessoal, apesar do crescimento, como é que era a sociedade em São Paulo? Tá? É bem interessante, é bem importante a gente falar disso aí, tá? Pessoal, apesar do crescimento de São Paulo, certo? A estrutura social não era tão diversificada quando comparada ao Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, as relações eram um pouco mais diversificadas, certo? A sociedade era mais diversificada, a estrutura social nesse sentido, tá? Aqui, em São Paulo, as relações, né, por exemplo, a classe média, né, as relações sociais, aí eu estou dando o exemplo da classe média, ela girava em torno de uma burguesia do café, certo? Ou seja, né, essas ideias, de certa forma, anarquistas, né, essas ideias mais à esquerda, elas tinham uma certa dificuldade, né, para adentrar nesse cenário de São Paulo, tá? E ficava muitas vezes a cabo, né? Ficava muitas vezes aí a força dessas ideias com as pessoas que vinham de fora, com a italianada que vinha de fora, por exemplo, tá? Eram eles aí os grandes propulsores dessas ideias e não tanto de uma parcela mais engajada, mais interessada em absorver essas ideias. Acho que vocês me entenderam aí no que eu quis dizer, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou falando. A força da burguesia cafeeira aqui em São Paulo, do café, era muito grande, tá? Muito grande, beleza? E aí, o que aconteceu, né? Os anarquistas, aí eles foram tentando, né? Eles foram tentando se organizar, eles foram tentando, inclusive lá em 1906, eles já haviam elaborado, né, a famosa Confederação Operária Brasileira, tá? Para tentar agremiar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto de si, né? No sentido de difundir a ideologia, mas era muito difícil, tá, pessoal? Era bastante difícil, tá? Era um movimento esparso, né? E a elite, vamos falar a verdade, a elite de São Paulo estava muito preocupada com isso não, pessoal. Tava, né? Tava assim, como o cavalo faz, né? Andando e você sabe, né? Andando e... Beleza? Beleza, entendeu, né? É isso, tá? Assim, fala assim, Rafael, mas não significou nada? Claro que significou. Os patrões aí, eles eram a todo momento pressionados, tá? Obtinha-se direitos? Obtinha. Se obtinha, né? Esses operários obtinham alguns direitos, tá? No entanto, esses direitos não eram legalizados, certo? Ficava aí na lógica do boca a boca, né? Isso vai acontecer, a legalização desses direitos vai acontecer nos anos 30, tá, pessoal? Então, cenas do próximo capítulo, não percam, tá? A importância, né, pessoal, o avanço operário, né? Se a gente for pontuar aí esse avanço operário, eu já citei lá no vídeo anterior, tá? Mas eu vou pontuar melhor aqui agora, né? Ele ocorre aí de 1917 até propriamente 1920, tá? Quando irromperam, pessoal, nas principais cidades, uma série de greves, né? Um ciclo de greves aí, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Vale lembrar da greve geral, né? Das 3 greves gerais que aconteceram em 1917 em São Paulo, tá? Muito importantes aí que entraram para a história das greves, né, aí do paulistas, certo? E do Brasil, certo? E que lutavam propriamente por conta aí, né? Os operários haviam sido afetados, né, justamente por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Faltava alimento, né? O custo de vida tinha aumentado bastante por conta também dos incentivos que vinham da Rússia, né? Da Revolução Russa de 1917, tá? Então é nesse sentido, né, que a sindicalização, as pessoas sindicalizadas vai aumentar, certo? O número de pessoas, com bastante ímpeto, né, nesse contexto, tá? E o movimento operário vai ganhar as páginas dos jornais, certo? E é nesse contexto também
que a elite, obviamente, né, vendo o avanço aí do movimento operário e percebendo o que eles estavam fazendo, vai começar a se preocupar, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, houve aí 3 greves gerais, tá, no período aí que vai de 1917 até 1920, sendo que a mais importante ocorreu em junho e julho de 1917, tá? Então abrangeu aí toda a classe trabalhadora da cidade de São Paulo, certo? Mais ou menos aí 50 mil pessoas, certo? Parando aí por 3 dias em que a Moca, o Ipiranga e o Brás foram controlados por operários, certo? Então, por 3 dias, a Moca, o Brás e o Ipiranga estiveram na mão aí dos grevistas, né? Então, foi um momento aí interessante, né? Que parou a cidade de São Paulo inteira, tá? Pessoal, a partir então de 1920, essas greves começaram a arrefecer, né, a diminuir, certo? Principalmente por conta aí de alcançar os êxitos. A gente vai ver que o Partido Comunista surge nesse sentido também, né? E vê, ó, pô, os anarquistas não estão conseguindo nada, certo? Então vamos criar o Partido Comunista aqui no Brasil, certo? Então elas vão começar a arrefecer a partir dos anos 20. Vai ter, como eu falei para vocês agora, vai até ter uma cisão, né? Vão surgir os comunistas aí nesse sentido, de querer fazer a revolução mesmo, com organização, tal, com centralização política, tá? Eu vou comentar isso com vocês, certo? Então, e por conta essa diminuição das greves, vai acontecer também por conta da repressão policial, né? Como eu falei para vocês, né? A partir dessas 3 greves gerais, aconteceram em 17, a polícia vai ficar em alerta, né? A elite vai ficar em alerta e vai tacar a polícia em cima dos grevistas aí, tá? Importante, pessoal, o que ficou dessas greves, tá? Importante salientar que cogitou-se nesse período, né, em aprovar uma legislação operária, certo? No entanto, o Congresso abafou, certo? E essa legislação operária só viria nos anos 30, como eu estou falando para você, mais especificamente na Constituição de 1934, tá? O projeto aí de 1920, por conta das greves, ele foi bombardeado pelos industriais e pelo Congresso e acabou não dando em nada, tá? No entanto, pessoal, como eu estou falando para vocês aí, é a partir desse contexto aí dos anos 20, né, que o Estado ele vai passar a atentar para as questões trabalhistas, certo? É muito importante aí. E lá no Getúlio, mais uma vez eu repeti porque é importante, tá? Esse movimento de greves e sindicatos vai ser o quê? Todo ele o quê? Abocanhado pelo Getúlio, pelo getulismo, certo? Muito importante aí, tá? Nesse contexto de 20, houve algumas leis que foram aprovadas, certo? No entanto, a grande pressão operária, os operários continuavam aí sem uma representatividade efetiva, né? Sem organização, sem nada, tá? Certo? Bom, aí que eu tô falando para vocês, né, pessoal? Vai surgir em 1922 o famoso Partido Comunista Brasileiro. Ai, meu Deus, meu Deus. Calma, cara, o Brasil não vai ser dominado pelos comunistas, certo? Inclusive, já naquele momento, ó, isso aqui ninguém sabe, né? O Partido Comunista havia sido colocado na ilegalidade, cara, certo? Trabalhava aí na ilegalidade, nunca teve grandes tentáculos na sociedade, fica tranquilo, cara, né? O mundo não vai ser dominado pelo comunismo, calma. Beleza? Calma lá, né? Antes de ficar vendo lá as coisas do WhatsApp, vem pra cá pro vídeo, beleza, pessoal? Beleza? Então é isso aí, né? Então surge o Partido Comunista, né? Falando sério agora, em 1922, tá? Ele surge aí devido a uma crise no interior do anarco-sindicalismo, certo? Os comunistas falavam que os anarco-sindicalistas, né, não haviam conseguido êxito, né, nas greves lá de 17, certo? E é isso, e passaram a criticar os anarco-sindicalistas, né, os anarquistas, tá? Inclusive na própria postura ideológica, né? Então, por exemplo, sabe qual que é a diferença entre anarquista e comunista? Por exemplo, né? Os comunistas, pessoal, eles valorizam amplamente, tá, o papel do Estado, certo? Os anarquistas não. Os anarquistas acreditam que o Estado é hierárquico e interfere nas desigualdades, né? Os anarquistas são contra o Estado, os comunistas já não. Tá? Eles querem a conquista do poder do Estado. Tem uma discussão que o Weber faz a respeito disso que é sensacional, né? Pesquisa lá nas minhas playlists lá, né, na
a parte que fala sobre Estado, política e poder, tá? Muito interessante a discussão que eu faço aí sobre o Estado, a visão do Weber, tá? Muito interessante, tá? Então, eles querem o Estado, né? Os comunistas querem chegar ao Estado, beleza? E aí, a partir do momento que eles chegam, dominam o Estado, o que eles vão fazer? Eles vão instalar a famosa ditadura do proletariado, certo? Que seria aí uma fase, né, para se chegar depois aí ao comunismo, onde os operários chegariam ao poder e controlariam o Estado, certo? Implementando a ditadura, tá? E eles, como eu falei, né, para o comunista, certo? O partido é muito importante. O anarquista não acredita em instituições, tá? O comunista já não, ele acredita, certo? Ele acredita que o partido é o representante do povo, certo? E o partido é o representante do proletariado, tá? Mais específico aí, do proletariado, certo? Eles são favoráveis, os comunistas, a uma organização centralizada com poderes condicionados aí, né? Concentrados na mão aí dos dirigentes, certo? Então, dessa burocracia aí do partido, eles acreditam nisso, certo? O Partido Comunista Brasileiro, pessoal, ele se submeteu à Terceira Internacional, certo? Que foi aquela criada na Rússia, né? Sob a organização do Stalin, tá? Muito importante saber disso aí, beleza? A Stalin, todo mundo já sabe, né? Quem que é, né? É o ditador de esquerda que matou gente pra caramba, né? E fez e aconteceu lá na Rússia, enfim, tá? Você já sabe disso aí. Bom, interessante, pessoal, que o partido, como eu falei, o Partido Comunista, ele esteve na ilegalidade durante grande parte em que ele existiu, tá? Muito importante, as pessoas que têm medo do comunismo, né? Meu Deus, calma lá, cara. Os caras ficaram na ilegalidade, atuando na ilegalidade, não tinham grandes tentáculos, né? Não tinha muitas pessoas, era meia dúzia de pessoas, eu tô brincando, não era meia dúzia de pessoas, eram várias pessoas, né? Mas era pequeno, não tinha ramificação por toda a sociedade, tá? O número de militantes era bem pequeno, certo, pessoal? O que a gente tira de tudo isso, tá? Desse processo aí, com relação aos movimentos sociais urbanos, que tinham ali uma orientação ideológica, né, anarquista, né? Ou comunista, é que assim, apesar da existência deles, era muito difícil atuar na sociedade brasileira, certo? Uma sociedade que desconhecia muitas coisas, né? Uma sociedade que, pô, as pessoas desconhecem as coisas hoje. As pessoas acham que o nazismo é de esquerda. Imagina lá no início do século XX, cara, entendeu? A informação chegava daquele jeito, certo? A maior parte das pessoas eram analfabetas. Não entendiam, tá? Então, certo? Então imagina a situação lá no início do século XX, era extremamente complicado, tá? A massa trabalhadora aí, a maioria dela, certo? Era carente de direitos e de organização, certo? Por mais que tivesse existido esses partidos, né, essas agremiações que buscavam naquele momento lutar em prol desses mesmos trabalhadores. Certo, pessoal? E aí, o que aconteceu? Esses trabalhadores carentes, de certa forma, de uma organização, ali, de uma pessoa que os representasse, foram olhar quem? O Vargas. Miraram ali o Vargas olhou para eles e falou, rolou um clima, certo? Eu já vou explicar para vocês isso aí melhor nos próximos vídeos, beleza, pessoal? Acredito que a aula de hoje tenha sido bacana nesse sentido, esclarecedora, tá? Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha e ok. Pessoal, um grande abraço, excelente dia para vocês. Fiquem bem, se protejam, usem máscara, tá? Agradeço aí as pessoas, né, inscritas aí no canal, tá, pessoal? Eu agradeço de coração mesmo. Vocês são fantásticos, são os melhores. Os melhores e as melhores. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, se cuidem, tá? A gente vai se vendo aí, se falando aí nos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu.